Você precisa trabalhar mais se você quiser trabalhar menos. Eu sei, isso às vezes parece um pouco contraditório. Talvez você concorde instantaneamente, mas pelo motivo errado. Vamos pensar comigo um pouquinho, tá? Vamos usar baseado na experiência que você tem das pessoas ao seu redor. Basicamente todo mundo durante o dia, elas trabalham nos seus empregos, elas respondem e-mails, elas atendem telefone, elas respondem aos seus chefes, aos seus clientes, coisa e tal. Não, raramente, elas fazem hora extra, elas trabalham depois do horário, elas fazem mais. E elas sempre estão nessa mesma posição. Às vezes recebe uma pequena promoção, um pequeno aumento, assim, assado. Mas todas as vezes em que você fala, cara, por que você não faz? Por que você não gasta 1 ou 2 horas por dia a mais para aprender uma nova habilidade, para você sair dessa posição? Qual que é a primeira frase que talvez você ou alguém que você conhece já tenha falado? Eu não tenho tempo. Essa é a lógica do jogo. Aparentemente, cada vez mais, velho, a gente tem menos tempo. Não sei se você já percebeu isso. A gente chega mais cedo no trabalho, a gente acorda mais cedo. A gente passa mais tempo trabalhando, às vezes não almoça. Aí sai mais tarde do trabalho. E parece que chega no final do mês, está faltando ainda mais dinheiro, eu precisaria trabalhar mais. Essa é a lógica das pessoas. Essa é a lógica de quase todo mundo. E quando você fala para a pessoa gastar um pouco de tempo para ela, ela não tem tempo. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, eu conversando com um casal, eles muito interessados em construir um patrimônio, eles queriam me perguntaram, Edu, mas quanto que eu preciso me dedicar em tempo? Eu falei, cara, se vocês tiverem 4 horas na semana, vocês conseguem. Eles falaram, não, a gente consegue sim, a gente vai fazer um esforço, porque nós dois trabalhamos, a gente tem filho e tal, mas dá pra gente gastar ali pelo menos 1 hora por dia. Você acha que é suficiente? Eu falei, poxa, 1 hora por dia, se a gente estiver falando de segunda a sexta, eu tô falando de 5 horas na semana. Segunda a segunda, eu tô falando de 7 horas por semana, é quase o dobro do que você precisa. E por que isso parece ser simples, mas é algo que eu queria trazer para você? Eu estou lendo um livro em que se chama 1 ano em 12 semanas. Ele trata exatamente desse conselho. Esse conselho é de que você, muitas das vezes, está ocupado, mas você não é produtivo. A maior parte das pessoas passam dias, meses, anos, sem fazer aquilo que querem. De verdade, quantas vezes você já não pensou que você deveria aprender um inglês? Talvez, quantas vezes você não pensou que talvez você devesse aprender uma nova habilidade, mas você nunca tem tempo. E se você parar bem para pensar, você tem tempo para praticamente tudo, menos para isso. Isso é uma realidade também com a minha área. Quando eu vou ensinar uma pessoa, eu falo que você vai ter que ter dedicação. Eu falo assim, olha, você pode vir para cá, você pode aprender, mas se você não tiver a dedicação mínima de 4 horas todas as semanas, o que inevitavelmente vai acontecer é que você vai ter um conhecimento, mas não vai ter a prática. Com o tempo, você não tem vazão àquela prática. Aí você não faz nada com aquilo. E aí você vai deixando o seu futuro para depois. E você sempre tende a deixar o seu eu do futuro mais ocupado. Porque se hoje você não planta uma semente, no futuro você não tem fruto para colher. E se você não tem fruto para colher, você precisa, usando uma analogia, ir caçar. Aí você trabalha mais. Sempre postergando esse pensamento. Quando eu li esse livro, na hora eu pensei assim, cara, essa é a realidade da maioria das pessoas. E você deve mudar isso. Você precisa enxergar isso. E eu falo isso com ênfase no leilão, mas isso é o tempo todo. A gente constantemente sonha coisas, mas nunca colocou no papel. Nunca planejou de fato. A gente coloca aquelas metas de ano novo e na maioria das vezes elas são palavras jogadas ao vento. Porque não existe um planejamento para isso. O que é um planejamento? É você, vou aprender, por exemplo, uma habilidade. Vou aprender inglês. Em quanto tempo? Em 1 ano. Legal.
Quanto tempo eu vou dedicar todos os dias para isso? 1 hora. Legal. E aí o que você faz? Todos os dias você coloca essa 1 hora de estudo. Na prática as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem nada. Eu quero aprender. E acho que isso é suficiente. No mundo dos imóveis de leilão é a mesma coisa. Você começa. Aí a pessoa, não, Edward, eu quero muito isso. Eu não gosto do meu emprego, eu quero me aposentar, eu quero trazer uma renda nova para minha família, eu quero ter patrimônio. Legal, beleza, então vamos começar? Então é que agora eu estou sem tempo. Você precisa trabalhar, você precisa gastar tempo para você ter tempo. É inevitável. Se hoje você não tem tempo, você precisa dormir mais tarde ou acordar mais cedo para algo que de fato é produtivo, não para atividades rotineiras que não mudam nada. Pensa sempre isso. A caça, pensa assim, em uma analogia que é mais simples. O cara, quando precisa comer, ele tem duas opções: ou ele planta, ou ele caça, ou ele pesca, por exemplo. Só que a caça depende de um trabalho ativo constante. Se ele planta, ele não colhe nada hoje, mas no futuro ele tem uma produção que não depende dele. Aquelas sementes geram mais produção, que geram mais frutos, que geram mais produção e assim sucessivamente. Às vezes, hoje, você precisa dividir o seu dia entre caçar e plantar. É muito mais cansativo. É trabalhoso pra caramba. Só que quanto mais você planta hoje, amanhã você caça um pouco menos e depois um pouco menos. Então você começou aqui. À medida que o tempo vai passando, a caça tende a diminuir e a sua plantação vai para cima. Esse é o objetivo do futuro. É a coisa que você deveria procurar. É isso que significa ter patrimônio. É por isso que eu ensino as pessoas a comprar imóveis mais baratos. Inclusive, se você quiser participar da jornada do arrematante, o link está aqui embaixo. Basta você se inscrever. Cara, são 3 horas. Você aprende todo o processo básico de arrematar um imóvel de leilão com menos de R$5.000, financiado, tendo lucros de 30, 60 mil. Cara, pode ser uma renda extra, pode ser o seu trabalho principal, pode ser simplesmente a sua plantação do futuro, mas dá para fazer. O link está na descrição. Então, se você não tiver essa plantação, uma hora acaba. Eu falo para todo mundo isso, cara, a gente compra imóvel, eu e meu sócio, porque hoje a gente trabalha, mas a gente não quer trabalhar tanto quanto a gente trabalha hoje, no futuro. Falei isso para um casal de mentorados esses dias. Cara, minha filha tem 2 anos. Eu não quero trabalhar do jeito que eu trabalho pelos próximos 10 anos. Basicamente, eu tenho até os 12 anos da minha filha para ser a pessoa favorita dela. Depois, com o tempo, isso vai mudando, é normal. Ela vai crescer. E se eu passar os próximos 10 anos trabalhando do jeito que eu trabalho, significa que eu não haverei. O melhor momento da minha vida com ela, eu não verei. Eu preciso plantar. Você precisa plantar. Para que no futuro você possa colher. A ideia desse vídeo não é te deixar meio triste porque talvez você não tenha perspectivas, mas é de te alertar que você precisa se atentar a isso. O dia que você passa constantemente ocupado, e de verdade eu acredito que você passa ocupado. Tem dias que eu passo aqui no escritório e eu pego e falo assim, caramba, eu estou exausto. E aí, quando eu paro para pensar, o que de fato eu construí, basicamente, alguns dias é nada. Nada vezes nada. Eu não caminhei 1 centímetro para o objetivo que eu tenho. Se você quer melhorar isso, primeiramente você precisa de um plano. Primeira estrutura básica, você precisa de um plano para isso. E plano não é simplesmente jogar coisas ao vento. É você ter um caminho a percorrer, um mapa, é uma trilha. Vou fazer tal coisa. Por exemplo, eu estou numa tarefa árdua em me tornar fluente no inglês. Só que o plano é o seguinte, eu preciso de 1 hora todos os dias. E você está conseguindo fazer? Não, então eu tenho certeza que eu não estou avançando para o meu plano. Vai levar mais tempo, porque eu não estou dedicando a 1 hora todos os dias. Essa é a lógica do jogo.
Eu espero que esse vídeo de alguma forma te alerte e te mostre que você precisa startar. Talvez no seu começo vai ser difícil, talvez no seu começo você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que dormir menos. Ou talvez você simplesmente precisa tirar algumas atitudes que você tem. Mas alguma atitude você precisa tomar. Boa noite.